Fala aí pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula do Errei na Matemática. Na nossa videoaula de hoje vamos falar sobre pontos notáveis de um triângulo. Então já larga o dedo no like aí e vem comigo. Pessoal, esse é um conteúdo do 8º ano do ensino fundamental. Então se você for do 8º ano do ensino fundamental, é interessante que você fique comigo até o final da videoaula. Por quê? Porque estudaremos sobre o ortocentro, o incentro, o circuncentro e o baricentro, que são pontos de um triângulo que representam características especiais chamados pontos notáveis, ok? E o primeiro assunto aqui que a gente vai falar sobre os triângulos, pessoal, é sobre as alturas e depois sobre o ortocentro de um triângulo. Bom, presta atenção aqui, ó. Por exemplo, ó, a altura de um triângulo é o segmento de reta que une um vértice ao seu lado oposto, ou ao prolongamento deste lado, formando com este um ângulo reto. Veja, por exemplo, as alturas relativas de cada um desses triângulos aqui. Por exemplo, aqui, ó, o meu primeiro triângulo, ó, todos eles são triângulos ABC, tá? Todos eles são triângulos ABC. Beleza. E aqui, ó, nesse primeiro aqui, ó, eu tenho a altura, ó, altura relativa, tá? Esse AD aqui, tá? Esse segmento aqui, ó, AD, ele é a altura relativa desse segmento BC, tá? Então, ele é a altura, ó, esse segmento aqui, A até o D, ele é a altura desse segmento aqui, ó, BC, tá bom? Então, isso aqui é a altura do segmento BC. Nesse outro aqui, né, que é o mesmo triângulo, tá? É o triângulo ABC. Temos aqui a altura relativa ao lado AC, tá? Porque o ângulo reto está sendo formado aqui embaixo, ó. Vejam que aqui embaixo tem um ângulo reto, então eu estou dizendo com isso que a altura relativa do segmento do lado AC é o meu segmento BC. Então, resumindo aqui para vocês, é essa linha aqui, ó, é essa linha tracejada dentro do triângulo aqui com o ângulo reto aqui embaixo, que significa que é a altura relativa a esse lado aqui, o lado AC, ok? E aí temos o mesmo exemplo, tá? O mesmo triângulo, na verdade, só que agora a gente está vendo aqui, ó, que nós temos aqui do vértice do ponto C até aqui, ó, até aqui embaixo aqui, nós temos um ângulo de 90 graus. E isso significa que isso aqui, ó, essa linha aqui, tá? Com ângulo de 90 graus, é a altura relativa, tá? Esse CF aqui, ó, esse segmento de reta aqui, esse CF aqui, é a altura relativa desse lado aqui, BA ou AB, ok? Então, a altura relativa do lado AB é o segmento CF, ok? Então, isso aí é a altura relativa de um lado ou de outro lado. Beleza, então vamos lá, ó. Ao traçarmos as alturas relativas a cada lado do triângulo, elas irão se cruzar em um único ponto. E aí isso acontece aqui, ó, nesse triângulo. Reparem, é como se fosse a junção dos três triângulos, tá? Se eu pego esse triângulo aqui com essa altura relativa, eu vou ter, ó, aqui, ó, essa altura relativa que é o D, não é? Aqui o meu D aqui, ó, que está expressando a altura relativa desse lado BC, tá? Então, esse ponto D aqui, tá? Esse segmento de reta do A até o D é a altura relativa do lado BC. E aí eu tenho aqui, ó, partindo para o segundo aqui, eu vou ter, ó, o meu ponto E lá, eu tenho ele aqui. E aí, ó, esse ponto B até o E é a altura relativa do lado, né, do segmento AC, ou seja, do lado AC.
Show de bola. Eu também tenho aqui, ó, o F, tá? O F e o C, tá? Esse FC aqui, esse segmento aqui que vai do C, tá? Do C até o F, é o quê? É a altura relativa do lado AB, ok? Então eu tenho todos eles aqui juntos, tá? É como se fossem esses três triângulos aqui juntos em um só triângulo, tá? Eu juntei eles todos em um só triângulo e eles formaram essa figura aqui. Aí, pessoal, eu quero que vocês vejam que aqui apareceu um ponto O, tá? É aqui, ó, aonde todas essas linhas, né? Todos esses pontos aí, essas alturas aí se cruzam. É aqui, ó. E aí, ó, o ponto em que as três alturas de um triângulo se cruzam é chamado de ortocentro. Então, esse pontinho aqui, onde todas as alturas se cruzam, é chamado de ortocentro, tá bom? Vou até escrever aqui, ó, ortocentro, tá? Ortocentro, ele está sendo representado por essa figura aqui, com esse ponto aqui, tá? Então, vocês já sabem, né? O ortocentro de um triângulo é aonde as três alturas se cruzam, tá? Essas três alturas se cruzando dentro do triângulo se chama ortocentro. É o nosso famoso ortocentro. Show de bola, pessoal. Mas vamos lá, ó. Em um triângulo obtusângulo, tá? Esse aqui, por exemplo, em um triângulo obtusângulo, os prolongamentos das alturas irão se cruzar em um ponto exterior do triângulo, tá? Ao triângulo, na verdade, né? Por exemplo, isso daqui é um triângulo obtusângulo, tá? Um triângulo obtusângulo. E aí aqui, ó, eu tracejei uma linha para vocês verem que se continuasse, né? Se continuasse aqui o triângulo, vocês iam ter aqui, ó, um ponto aqui em cima, o ponto O, beleza? Então, temos aí o nosso triângulo obtusângulo, tá? Aonde os prolongamentos das alturas irão se cruzar em um ponto exterior ao triângulo. E aí, ó, vocês têm aqui a altura, tem uma altura aqui, tem uma altura aqui, tá? Ó, a altura aqui, que ela continua para cá. Tem a altura F, tá? Tem a altura F aqui, ó, a altura F tem essa outra aqui, ó, que vai para lá, e temos uma outra aqui, tá? Temos a dessa ponta, dessa outra ponta e essa daqui. Beleza? Então, isso daí é o nosso triângulo obtusângulo e como vocês podem ver, eles estão se encontrando fora do triângulo obtusângulo. Beleza? Já em um triângulo retângulo, o ortocentro coincidirá com o vértice correspondente ao ângulo reto. Como assim? Aqui, ó, triângulo retângulo, ó, ele está se coincidindo aqui com o ponto do ângulo reto, ok? O vértice do ponto, ó, o vértice correspondente ao ângulo reto. Então, é isso aqui, ó. Beleza? Agora vamos continuar, tá? Deixa eu pegar aqui a outra folha aqui para a gente estar dando continuidade e tirar essa. Agora a gente vai falar, pessoal, sobre as bissetrizes, tá? As bissetrizes internas e o incentro de um triângulo, ok? E aí vocês podem ver aí três triângulos e a bissetriz interna de um triângulo é o segmento de reta que une um vértice ao seu lado oposto, dividindo o ângulo interno correspondente a esse vértice em dois ângulos congruentes, ou seja, dois ângulos iguais. Por exemplo, aqui, ó, no primeiro aqui, ó, eu tenho A, B e C, um triângulo ABC, e aqui, ó, no meu ângulo A aqui, ó, eu tenho uma reta, ó, cortando esse ângulo no meio. Então, o ângulo do lado de cá, ele é congruente a esse ângulo aqui, ou seja, é como se fossem ângulos iguais, tá? Porque eles foram divididos no meio. A mesma coisa acontece desse triângulo aqui e nesse triângulo aqui também acontece a mesma coisa. Bom, vamos lá, ó. Como eu já mostrei para vocês os exemplos, as bissetrizes relativas a
cada um dos ângulos internos do triângulo, né? Porque é um triângulo só, que eu dividi aqui em 3 partes para vocês entenderem. E aí eu poderia estar colocando aqui, ó, como se fosse 2 pontinhos, né? Porque aí ia diferenciar do outro. E aqui 3, só que tá tão pequenininho que eu não sei se eu vou conseguir colocar. Mas eu já coloquei aqui, tá? Então aqui eu tenho 2 tracinhos aqui, 2 tracinhos aqui, que significa que são ângulos congruentes, são iguais. E aqui eu tenho 3 tracinhos em cada lado, então eles são ângulos congruentes também. E aí, ó, para vocês entenderem um pouquinho melhor, esse segmento AG é a bissetriz relativa ao ângulo A. Esse segmento aqui, BH, é a bissetriz relativa ao ângulo B, ok? Ó, esse ângulo B aqui. E esse segmento aqui, CJ, é a bissetriz relativa ao ângulo C, porque esse ângulo aqui é o ângulozinho C aqui, beleza? Ao traçarmos as bissetrizes internas relativas a cada ângulo interno de um triângulo, elas vão se cruzar em um único ponto. E aí vai aparecer esse tipo de triângulo aqui, ó. Que na verdade, pessoal, na verdade é a junção de todos esses triângulos, que é o mesmo, tá? Só que eu dividi ele mostrando uma parte essa bissetriz, a outra parte a bissetriz do ângulo a bissetriz do ângulo B, a bissetriz do ângulo C. Agora eu tenho ele aqui todo informado, todo bonitinho, e aí, ó, o ponto em que as 3 bissetrizes internas desse triângulo se cruzam é chamado de incentro. Então esse pontinho aqui, ele é chamado de incentro e ele é equidistante dos lados do triângulo, ou seja, esse ponto aqui, ele está na mesma distância de todos os pontos do triângulo, tá? Dos lados do triângulo. Se eu medir daqui até aqui, vai ter a mesma medida que daqui até aqui, ou daqui desse ponto até aqui. É tudo a mesma medida. Esse é o nosso incentro, tá bom? Incentro, beleza? Então, ele é o ponto que está equidistante de todos os lados desse triângulo. Significa que ele, independente do lado que você escolher, ele vai estar sempre a mesma distância de qualquer um dos lados. Beleza? Agora eu vou dar continuidade aqui, tá? Vou estar pegando aqui. E agora a gente vai estar falando sobre a nossa mediatriz. A mediatriz de um triângulo, pessoal. A mediatriz de um triângulo, né? É o que? A mediatriz de um triângulo é a reta que passa perpendicularmente, né? Vamos dizer assim, perpendicularmente, pelo ponto médio do lado do triângulo. Aí eu trouxe aqui 3 exemplos, tá? Vamos lá. Por exemplo, aqui as mediatrizes relativas de cada um desses triângulos aqui. Eu tenho aqui o primeiro, ó. Eu tenho o primeiro triângulo aqui, que é na verdade são todos eles o mesmo triângulo, só que eu quero mostrar aqui de formas diferentes o mesmo triângulo, tá? Por exemplo, aqui eu tenho o R, tá? Essa minha reta R aqui, ela é o quê? Na verdade, ela é a mediatriz relativa ao ângulo FG. Ela é a mediatriz. Por quê? Porque ela divide esse lado FG no meio certinho, formando o quê? Um ângulo de 90 graus, porque é uma reta, uma reta que vai cortar no meio certinho, tá? Então ela é perpendicular, tá? Ela vai ser perpendicularmente pelo ponto médio do lado do triângulo, ou seja, ela corta aqui, ó, no ponto médio, no ponto exato, no meio desse lado aqui, tá? E aí eu deixei um tracinho para cá e um tracinho para cá, que significa que esse lado é congruente a esse lado, ou seja, é o mesmo tamanho. E aí, ó, vindo para cá, ó, eu tenho a reta S, tá? Essa reta S, ela é o quê? Ela é a mediatriz relativa, tá? Ela é a mediatriz relativa ao lado EG, tá? Então, ó, ela passa pelo meio certinho, formando um ângulo de 90 graus desse lado aqui. Então, o mesmo tamanho que eu tenho do lado de cá, eu vou ter do lado de cá. Eles são congruentes,
ok? E aí o nosso último triângulo aqui, né? O nosso último exemplozinho aqui, falando sobre a nossa mediatriz. Eu tenho aqui a minha reta T, que ela é mediatriz relativa ao lado EF. Então, isso daqui é um T, tá, pessoal? Isso daqui não parece, mas é uma letra T de tatu. Então, ela é a mediatriz desse lado aqui, FG. Ela corta no meio certinho, formando um ângulo de 90 graus. E aí, esses dois lados, esses dois pedacinhos, são congruentes um do outro. Beleza, pessoal? Vamos continuar aqui. Agora eu vou falar sobre, no caso aí, o circuncentro de um triângulo. Circuncentro de um triângulo. O ponto em que as três mediatrizes de triângulo se cruzam é chamada de circuncentro, tá? Que é equidistante dos vértices do triângulo. Ou seja, deixa eu explicar aqui para vocês. Esse ponto aqui, ele está ele tá numa distância que é a mesma distância daqui até aqui, e é daqui até o ponto G, e desse ponto até o ponto F é a mesma distância. Eu não sei se vocês conseguiram entender, mas eu vou repetir. Esse pedacinho daqui do ponto E até aqui tem o mesmo tamanho que daqui até o ponto G, até o vértice G, e também tem o mesmo tamanho desse ponto até o meu vértice F nesse triângulo. Então, isso é o circuncentro. Ele está equidistante, ou seja, ele está à mesma distância de qualquer um dos vértices desse triângulo. Ok? Então, isso é o nosso circuncentro. É o ponto do triângulo onde está na mesma distância de qualquer vértice. Ele está distante igualmente para todos os outros vértices. Ok? Vamos continuar aqui, tá? Vamos dar continuidade, ó. Vamos continuar, que agora eu vou falar da nossa última parte da aula, tá? E aí depois vocês vão fazer aí os exercícios, que é tudo relacionado à nossa videoaula de hoje, tá? Nossa videoaula de hoje. Agora vamos falar sobre as medianas e o baricentro de um triângulo. Primeiro eu vou falar sobre as medianas e depois eu vou falar sobre o baricentro, tá? Ok? Então vamos lá, ó. Pera aí, deixa eu pegar um ar aqui. Ufa, tá difícil, gente, mas vamos lá. Ó, a mediana de um triângulo é o segmento de reta que une um vértice do triângulo ao ponto médio do lado oposto a ele, ó. Aqui, ó, por exemplo, esse ponto, esse segmento de reta, me fugiu a palavra, esse segmento de reta aqui, AK, tá? É AK aqui no ponto do triângulo, tá? Ela é o que? É a mediana relativa ao lado, ó, BC, tá? É a mediana, tá? Vocês não podem confundir isso com o que? Com a mediatriz, tá? Com a mediatriz. Aqui, no caso, eu estou saindo do vértice, tá? Estou saindo do vértice, certinho do vértice do triângulo e apontando aqui, ó, no meio do lado oposto, né? Eu estou saindo do vértice do triângulo e indo até o meio exato do lado oposto do triângulo, tá? Diferente da mediatriz que eu acabei de falar para vocês. Beleza? Ó, vou até voltar aqui na mediatriz, ó, e vou mostrar a vocês que a mediatriz, ó, ela não sai exatamente do vértice, ó. Ela não tá saindo do vértice do triângulo, ó, nem ali nem aqui. Então, eu quero que vocês percebam que as medianas, elas saem do vértice e vão até o meio exato do seu lado oposto. Então, esse segmento AK é a mediana relativa ao lado BC, ao segmento BC. Show? Aqui eu tenho essa mediana aqui, tá? Então, a mediana BL, tá? Esse segmento aqui, BL, é a mediana relativa ao lado AC. Show de bola? E aqui eu voltei aqui. O segmento CM é a mediana
relativa ao lado AB, ok? Ó, vocês podem ver que aqui tem três tracinhos do lado de cá, três tracinhos do lado de cá. Significa que esses lados são congruentes, ou seja, está dividindo no meio certinho. Aqui a mesma coisa, também está dividindo no meio certinho. E aqui a mesma coisa, tem um tracinho do lado de cá, um tracinho do lado de cá. Beleza, professor. Agora vamos falar sobre o quê? Sobre o nosso baricentro, ok? Baricentro, ó. Ao traçarmos as medianas relativas a cada lado de um triângulo, elas irão se cruzar em um único ponto. E que ponto é esse? É esse aqui, é o nosso baricentro, tá? O ponto em que as três medianas de um triângulo se cruzam é chamado de baricentro. Então, nada mais que isso. Esse ponto G é o nosso baricentro. É como se eu tivesse pegado todas essas medianas e passado elas aqui de uma vez só em um triângulo. E aí eu crio aqui, ó, um ponto, e esse ponto ele é chamado de baricentro. Baricentro, né, no caso, é o ponto, baricentro é o centro de gravidade do triângulo. Por exemplo, se eu pegar, né, essa propriedade e construir um triângulo qualquer com uma cartolina e passar um fio por e passar um fio por seu baricentro, ou seja, passar um fiozinho, uma linha aqui por esse ponto aqui, e depois suspender esse triângulo, ele ficará em equilíbrio, ele vai ficar retinho, ok? Então, isso é o nosso baricentro. Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que você tenha entendido, gostado da videoaula. E, claro, não saia dessa videoaula sem deixar um comentário para o seu professor e sem deixar um like do seu professor. Até a nossa próxima videoaula. Eu fui!